Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do Terra Sonâmbula, do Miyakoto. Finalmente eu li um livro desse homem. Muito se ouve falar em Miyakoto, né, agora, e ainda mais porque ele é pedido num vestibular, né, ou seja, a procura dos escritos dele ganha ali uma dimensão muito maior, né? Ele acaba sendo muito mais lido, né? E ainda se você for ver porque ele é moçambicano, né? Se você for ver, acho que ele acaba sendo um pouco até mais lido. Posso estar falando bobeira, mas acaba sendo um pouco até mais lido no Brasil do que do que em Moçambique, né? O próprio local de origem. Mas enfim, do que se trata esse livro Terra Sonâmbula? Ele vai tratar de duas histórias aqui paralelas, né? São duas linhas narrativas, muito bem ali delineadas. Na primeira linha narrativa, a gente vai acompanhar Tuahir e Muidinga. O Tuahir é o mais velho, o Muidinga é um garoto, um jovem. É dito que o Muidinga foi recolhido pelo Tuahir e dentro da história, ali no decorrer da história, a gente vai saber do passado do Muidinga. O Tuahir vai comentando aos poucos o que aconteceu com ele, enfim. E logo no primeiro capítulo, eles vão encontrar um ônibus queimado, um ônibus incinerado, em que aqui eles vão chamar de machibombo, ou até mesmo um autocarro, né, que é o ônibus ali no português de Portugal. E dentro desse ônibus, totalmente incinerado, o que eles encontram lá dentro é uma mala. E dentro dessa mala há vários escritos, né, como se fossem diários de Kindizu. Aí o que eles fazem é seguir caminho, né, também ali planejar o que eles vão fazer, porque eles estão fugindo, tentando achar um local mais cômodo para se viver, né, já que o ambiente ali dentro de Moçambique naquele período ainda estava muito perigoso, daquele espaço onde eles estavam ali, né, e ao mesmo tempo eles assim encontram momentos, principalmente o Muidinga, né, que ele que vai ler. Ele lê ali os capítulos desse caderno, né, que eles chamam aqui Cadernos de Kindizu, né, esses diários aos poucos. Então a gente vai acompanhar um pouco do Muidinga e Tuahir indo de encontro ali a um local mais cômodo, fugir, enfim. E ao mesmo tempo a gente vai ler também a história que estava dentro dessa mala aqui, né, que são os cadernos de Kindizu. É dito aqui nos cadernos de Kinzu que ele, né, como o próprio nome aponta, ele também nasceu numa família ali dentro de Moçambique, uma família ali grande, né? E é colocado aqui que seu pai, ele era dado a sonhos, né? Ele sonhava, as coisas aconteciam e tal. E tem um determinado momento lá da vida dele que o pai dele sonha, né, sobre o irmão dele. É muito engraçado o nome que eles colocam no irmão dele. E nisso eles acabam tendo que esconder o irmão dele, por exemplo, dentro de um galinheiro. E o irmão dele, com essa convivência dentro desse galinheiro, vai se tornando aos poucos uma galinha. A gente já vê então traços aqui de realismo mágico dentro, pelo menos ainda mais nesses cadernos do Kindizu. Então você vai acompanhar uma história ali permeada por realismo mágico. Enfim, aí acontece várias coisas, o Kindizu tem que ir embora da terra dele, né, do local onde ele mora, já ficou ali massivo bastante para ficar, tentar viver ali, e ele vai embora. Ele tenta se tornar um Naparama, né, que é Naparama, isso. Aqui na página 27 ele comenta, ó, eram guerreiros tradicionais empenhados pelos feiticeiros que lutavam contra os fazedores de guerra. Nas terras do norte eles tinham trazido a paz, combatiam com lanças, agaias e arcos, nenhum tiro lhe incomodava. Eles estavam blindados, protegidos contra balas. Então, de tanto que ele vê aquele espaço sendo consumido por guerra, lutas, enfim, ele decide buscar e ser um guerreiro como esse para trazer a paz, lutar tanto pela paz que ele tanto quer ali dentro do local dele. E ele vai embora. E em determinado momento ele encontra um navio naufragado ali. E quando ele chega nesse navio, ele encontra uma mulher lá dentro, é a Farida. E na conversa com Farida, ele descobre também, ela é fugida do espaço onde ela estava. E a Farida tem um filho. O mais engraçado é que assim, se eles conversam ali, eles têm um lance ali e tal. Eles começam, não digo assim um namoro, algo do tipo, né? Mas você vê que desenrola um mínimo de relação ali entre eles. E ela decide, ele fala, ela conta a vida dela para ele,
E ele se propõe, não com puro gosto, né? Mas ele fala, não, eu vou encontrar seu filho, porque a Frida fala que ela teve um filho, mas que não podia ficar com o filho, não pôde ficar, porque ela também foi embora da casa dela. E ele vai de encontro a esse filho, mas assim, o mais engraçado é que assim, ela não falou com esse filho, ela não falou descrições físicas, psicológicas, enfim. Ele apenas vai. E ela fala também de uma tia dela, a tia Euzinha. É a mesma coisa, ela não fala detalhes sobre essa tia e ele vai de encontro a esses dois personagens, tentar encontrá-lo e trazê-lo de volta à própria Farida, né, que ficou no navio esperando por ele. Então o livro todo vai se decorrer dessas histórias, né, tanto aí Torreira e Moidinga escapando ali, tentando sobreviver. E nos momentos ali em que eles param, eles continuam a ler a história do Kim Tzu, na procura desse menino, tentando sobreviver também. Mas assim, do que tanto é baseado nesse livro? É dito que ali na década de 60, Moçambique ganhou sua independência de Portugal. E essa independência, como em outros países ali também, que eram colônias de Portugal, não foi uma maneira muito calma de conquistar essa independência. Houve guerra, né? Houve briga, houve sangue. E ali foi pouco tempo, depois da independência, passada ali na década de 60, na década de 70 já começou-se uma guerra civil ali, entre duas oposições ali dentro do país, e que isso se desenrolou até a década de 90, se eu acho que não me engano mais precisamente 92. Então nesse meio tempo aí, mais de uma década, o país ficou imerso a uma guerra civil onde era muito habitual ver brigas, lutas, sangue, tiro, tudo isso. Então, várias pessoas tiveram seus modos de vida completamente modificados dependendo do que aconteceu ali no espaço onde eles estavam vivendo ali em Moçambique, né? E isso aqui que é o pano de base ali para as histórias do Tuareg e do Muindinga, né, que se passam dentro dessa guerra civil, né, onde eles estão tentando ali achar um local mais cômodo para se viver, fugir dessa guerrilha, fugir dessa sensação não, dessa realidade de escassez não só de bens materiais, de comodidade, de dignidade, principalmente, né? E também eles se defrontam com a história de Kim Tzu ali ainda no tempo da independência, onde havia muito disso também, onde havia essa escassez também. Escassez de esperança, de um local melhor, escassez de dignidade, escassez de bens ali e coisas materiais. O livro em si, então, ele é arquitetado dessa maneira, né? O seu linguajar, ele vai puxar muito para um linguajar onde é carregado por neologismos, né, como eu comentei lá no comecinho, a modo ali a lá Guimarães Rosa, né? Ele era muito leitor de Guimarães Rosa, Jorge Amado também. Então a gente vai acompanhar muito disso aqui dentro, eu acho bem legal. Tanto que aqui atrás, né, logo no finalzinho, há um glossário onde tem algumas palavras, por exemplo, e com os seus devidos significados. Eu não tive muito ali dificuldade, eu fui lendo de boas, né? Algumas palavras se repetiam, e do tanto que se repetia, a gente acabava... tanto que se repetia, a gente acabava já acostumando, né? Machimbongo, entre outras coisas também. Então, a linguajar dele, ele vai colocar isso, vai colocar palavras, vai unir, né, esses neologismos com palavras locais, onde ali da região dele, principalmente, palavras também, né, do colonizador. O mais interessante, isso me lembrou um livro que eu li no ano passado, chamado Os Cus de Judas, onde era o papel inverso, onde um português, do Antônio Lobo Antunes, onde um português retornava da guerra que existia, se eu não me engano era Luanda, em Angola. Ele retornava e mostrava como eram as sequelas dessas guerras, dessas batalhas dentro desse país, né? Como isso afetava o psicológico. É um livro muito bonito. E aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui não mostra a posição de um retornado, né? Como eles colocam literaturas do retornado. Aqui não, aqui mostra as sequelas para uma pessoa que é ali natural, nativa daquele espaço, onde ele vê seu espaço totalmente modificado por essas pessoas que vêm de fora para tentar conquistar o seu território, né? Isso é muito interessante.
Eu fiz várias marcações, né? Aqui na página 23, por exemplo, ele comenta sobre como essa vida misturada com guerras, misturada com falta de esperança. E quando você já não tem essas respostas práticas sobre tudo o que está acontecendo, às vezes o que há para se recorrer é o misticismo, né? Ele comenta, afinal, nasci num tempo em que nasci um tempo em que o tempo não acontece. A vida, amigos, já não me admite. Estou condenado a uma terra perpétua, como a baleia que esfalece na praia. Se um dia me arriscar em outro lugar, hei de levar comigo a estrada que não me deixa sair de mim. Vistas as coisas, estou mais perdido que o meu mano Junito. Esse aqui é o Kindizu falando, né, sobre a questão do irmão dele, Junito, por exemplo. Quem nos constrói a casa não é quem a ergueu, mas quem nela mora. E agora, sem residentes, a casa de cimento apodrecinho como uma carcaça que se tira de um animal. Então você já vê que ele fica com essa sensação de não pertencimento a um próprio local que é nativo a ele, né? Devido a tantos problemas, tantas guerras que ele acaba encontrando. Não só o Kindizu, mas também o próprio, né, Tuahiro Muindi. E o que a gente pode falar também do título, da Terra Sonâmbula, porque aqui a presença de sonho é muito constante, né? A gente vê os personagens em estado de sonho, em estados desse mundo onírico, sabe? A todo momento. A gente vê, por exemplo, logo no comecinho, né? Eles ali pronto para se instalarem no Machibombo, né? O Muidiga começa a ler as histórias do Kindizu, e isso faz eles fugirem um pouco da sua realidade, entre aspas, né? Para entender ali a realidade, um trabalho de imaginação mesmo, para tentar ter essa percepção do que é a realidade de Kindizu, por exemplo. Você já vê que tem uma mistura, né, do que é sonho, do que é realidade. Quando você começa a ler a história de Kindizu, é a mesma coisa, né? Ele já comenta sobre o pai dele, que era muito levado aos sonhos. Os sonhos para o pai dele era muito importante, aquilo que ele sonhava era como algo premonitório para ele, onde ele olhava aquilo ali, opa, já vai acontecer e tal. E as pessoas que ele vai lidando na sequência de sua história, fala do Kindizu. Ele vai lidando com essas várias pessoas e todas elas, se não a maioria, vão contar a sua história. Então é um livro onde a questão da comunicação, onde a questão da história falada também é muito importante, também é simbólico, né? Até porque também histórias faladas eram características, né, desse povo como um todo. Então a gente vai ver esse permear entre a realidade e o mundo onírico, sendo ali permeados na história inteira, se entrelaçando, horas se separando, e a gente vai ver essa comunicação, essa história falada. Bom, fica a dica aqui desse livro que é muito bom, me surpreendeu muito. Leiam Miyakoto, vocês vão gostar. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana.